outro igual não há, todos os dias, nossa maravilha azul. Tá aí. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Senhor Jesus, move o teu Espírito Santo para entendermos a tua palavra nesta manhã, Senhor, e que ela seja espírito e vida nos nossos corações. E que o povo de Deus diga amém. Eu li o Salmo de número 37 ao iniciar o culto desta manhã. Muito obrigado, fofinho, que vai ser papai. Está bem? Soube que teve que ir ao hospital, pressão alta. Está tudo bem? Ok. Ela está quantos meses? Já? Rapaz, 8 meses, que beleza. Salmo 37, versículo 1 a 9, nós vamos fazer a leitura. Aqueles que eu ainda não tinha visto, que alegria tê-los de volta, vê-los aqui. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentre em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Dá a impressão que ele está levando vantagem. Não está aí, eu estou esclarecendo. Versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Hoje eu vim aqui esta manhã para dizer uma frase para vocês, que toda a minha pregação é esta frase: Deus está no controle. Se você queria vir esta manhã para ouvir uma palavra profética, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração foi essa: Deus está no controle. E eu tenho que falar isto porque
Nós temos muitos medos, irmãos, nossos medos, nossas angústias, as nossas perplexidades, as nossas inseguranças, diante de fatos que nós aparentemente não temos controle, situações às vezes que aparentemente não dependem de nós, e muitas vezes essas situações estão pré-anunciando problemas. Isso nos rouba a paz, isso nos tira a alegria, e muitas vezes nós entramos nesta situação que faz com que a gente comece a inundar o nosso coração de medos. Mas hoje eu estou para dizer para você aqui, não temas, Deus está no controle. Eu sei que às vezes nós achamos que Deus não está no controle das coisas. Nós achamos que as coisas estão acontecendo à revelia de Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles que vivem, quem realmente entregou sua vida a Jesus, levante a mão assim, tem certeza disso? Eu entreguei minha vida a Jesus. A Bíblia diz que um fio de cabelo não cai da sua cabeça sem o consentimento de Deus. Você tem que acreditar nisso. Deus não está no controle da vida do ímpio, daquele que vive neste mundo sem Deus, daquele que não tem comunhão. Deus não tem o controle da vida dele, no sentido do que vai acontecer a ele. Mas Deus tem o controle sobre a sua vida. E por que Deus não tem o controle do ímpio sobre a vida dele? Porque ele não vive em comunhão com Deus. Ele tem um livre arbítrio, diga isso, livre arbítrio, de escolher ou não a Deus. E não escolheu. Então a Bíblia diz que esta pessoa, ela está à mercê das circunstâncias do mundo. Eu estou para dizer para você aqui, nós não estamos à mercê das circunstâncias do mundo. Nós, e eu quando digo nós, você que tem certeza desta aliança com Deus, você precisa saber que Deus está no controle, mesmo quando você está doente. Há um texto na palavra de Deus muito interessante, vem aqui comigo em João capítulo 9, vamos lá, João capítulo 9, mostrar uma situação de doença que parecia que Deus não tinha o controle. Evangelho de João capítulo 9, algum alto-falante está rompido, porque a gente está percebendo uma diferença, a gente tem que ver para a gente consertar. Isso é normal acontecer às vezes. Todo mundo comigo? João capítulo 9? Eu não achei, vou achar agora. Versículo 2. Vou ler o 1 para você entender o contexto. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que esse o quê? Nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele o quê? As obras de Deus. Então, ele estava dizendo assim: puxa, aquele homem nasceu amaldiçoado, porque ele nasceu cego. E há pessoas que às vezes acham que determinadas coisas estão na sua vida porque foi amaldiçoado, porque Deus castigou. Ainda tem gente que carrega essa ideia de um Deus castigador que não existe. Deus é amor. Mas há pessoas também que acham que estão sofrendo por causa do castigo de Deus por algum erro que cometeu. Já disse assim: olha, esse camarada ele não nasceu assim porque ele pecou, o pai pecou, ou é uma maldição de família, ou é um problema hereditário. Não, isso é para a glória de Deus. Então a primeira coisa que você tem que saber é que mesmo quando uma doença, um problema chega na sua vida e você serve a Deus, isso vai se transformar para a glória de Deus. Você pode não entender nada no primeiro momento, você pode até não achar
uma base de entendimento, mas eu aprendi que Deus não nos mostra a jornada toda, irmãos, Ele nos mostra apenas a próxima curva, porque se Deus mostrasse a jornada toda, você ia desistir, você ia dizendo, isso não dá para mim. E em certos períodos da sua vida, você está mais preparado para certas situações, e em outros períodos você está menos preparado, e Deus sabe disso, sabe da nossa natureza, sabe das nossas fraquezas, sabe quem você é. A Bíblia diz que Deus te conhece por dentro e por fora. Portanto, Ele diz, nenhuma provação virá maior do que você possa suportar. Então eu quero dizer para você, Deus está no controle. Você pode repetir isso? Deus está no controle. Eu fiquei pensando em Elias. Você sabe que Elias é um profeta do Velho Testamento, aquele que orou para que descesse fogo do céu, e desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, e foi esse mesmo Elias que eliminou 400 profetas de Baal, e assim, era um homem. Depois da vitória que ele teve um problema com a mulher do rei, a rainha Jezabel, que prometeu matá-lo, porque ela era a grande difusora da religião do Deus Baal. A maior parte de Israel já adorava a Baal, não adorava mais ao Senhor dos exércitos. Então, nesse tempo, aconteceu que Elias achou que ele era o único que tinha sobrado, e ele ficou desanimado, ele ficou deprimido, e ele fala para Deus, pede a morte a Deus, porque ele já estava cansado de combater, e parecia que quanto mais ele combatia, mais a seita de Baal crescia. Mesmo depois da morte dos profetas, ainda a rainha insistia em matá-lo. E Deus disse para ele assim, Elias, há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Sabe por quê? Deus está no controle. Amém? Elias achava que a coisa estava perdida, e Deus estava dizendo para ele, não tem nada perdido, eu sou o Deus que restauro, eu sou o Deus que curo, eu sou o Deus capaz de levantar servos aonde você não imagina que eu sou capaz, porque Ele está no controle. Sabe, uma das coisas que me dá paz na obra de Deus, é que depois de ter feito o que eu pude fazer, e não ter conseguido ter o sucesso que imaginava que poderia ter fazendo aquilo, é de que Deus está no controle. Amém? Quando os meus filhos seguem as suas vidas para tomar decisões e fazer coisas, e que eu não vou poder fazer por eles, e às vezes nem poder orientá-los ou estar com eles, a minha confiança é de que Deus está no controle. Quando eu oro por uma pessoa, e que porventura essa pessoa não é curada, ou essa pessoa, mesmo depois de eu orar, ela vem a falecer, já aconteceu algumas vezes na minha vida, eu não fico pesaroso, porque eu sei que Deus está no controle, irmãos. O Deus que nós servimos é o soberano, é o eterno, é aquele que tem o controle de todas as coisas, das pequenas, das mínimas, as macros. Ele é o Senhor. Então, hoje, a minha palavra é dizer a você que Deus está também no controle das situações financeiras, das necessidades financeiras. Há uma passagem na Bíblia, quando Pedro e Jesus são chamados a pagar impostos, e Jesus até questiona a justiça daquele imposto, né? Isso nos mostra que não é que você não possa questionar se o imposto é honesto ou não, ainda mais no Brasil, que a gente passa 5 meses trabalhando para pagar imposto. 5 meses de trabalho nosso é para o governo, para governar mal, e muitas vezes roubar como roubam aí dessa maneira. Mas naquele tempo também não era diferente, o imposto era injusto, porque Jesus achava que os filhos da terra não tinham que pagar imposto
a um povo dominador, que era o romano. Mas assim mesmo, ele manda Pedro dizer assim: Pedro, paga aí. Ô Senhor, eu estou duro. Né? Aí ele disse: tá bom, Pedro, vai lá, pesca um peixe. Primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele, tem uma moeda, paga o imposto para mim e para ti. Pedro vai, pesca, pega o peixe e a moeda estava lá. Milhares de peixes. E o primeiro que ele pega tem a moeda que Jesus disse que teria. Sabe por quê? Deus está no controle. Ele direcionou aquele peixe para o anzol ou para a rede de Pedro, e Pedro pescou e lá estava. Deus sabe de detalhes da sua vida que você não sabe. Deus está no controle, irmãos. Mesmo quando você está aprisionado por uma situação que parece que vai te acabar, vai definhar com a sua vida. Estou me lembrando de Pedro quando foi preso, e a Bíblia diz que ele estava lá na prisão, fortemente guardado de perto, algemado, lá com as suas correntes, guarda na frente dele, cela, guarda de novo, cela, guarda de novo. Ele estava como um preso de alta periculosidade, preso. E alguém disse assim: agora Pedro vai nessa, porque já mataram alguns que estavam professando a fé para divertir o povo, e agora pegaram o nosso líder. Mas a Bíblia diz que Deus, através de um anjo, o tirou de lá. Sabe por quê? Deus, mesmo quando você está aparentemente preso por uma situação que parece que não vai dar para sair, eu estou dizendo para você aqui: Deus está no controle. Deus está no controle diante da morte. Você lembra quando Lázaro faleceu e que Jesus se aproximou e disseram: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria falecido. E a Bíblia diz que Jesus, com a maior tranquilidade, disse assim: ó, vamos resolver esse problema. Senhor, já é defunto de 4 dias, está mal cheiroso, fedendo. Ele tira a pedra. Tiraram a pedra e ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu de lá ressuscitado. Sabe por quê? Deus está no controle. Deus está no controle diante da morte. Quando Jesus morreu na cruz, dá a impressão que o diabo teve vitória, mas Jesus morreu na hora que ele quis. Tanto é que ele faz aquela oração, que ele se rende e diz: Senhor, eu entrego a ti o meu espírito. A fonte de vida voltou a Deus. E foi na hora que Jesus determinou. Sabe por quê? Deus está no controle. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Deus está no controle. Eu quero ler uns textos da palavra de Deus para fortificar a sua fé, não só nessa frase, mas eu queria que você visse comigo aqui alguns textos comigo. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. 2 Coríntios 4 e 8. Vamos ler a partir do versículo 7. Todo mundo comigo? 2 Coríntios 4, versículo 7 em diante, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e o quê? Não de nós. Porque quem é que tem o controle? É o Senhor. Amém? Versículo 8: em tudo somos atribulados,
porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, porque é a cruz que nos dá essa força, é a vitória da cruz que nos dá esta força, diga glória a Deus, levando sempre no nosso corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, irmãos, que todas essas coisas podem acontecer, mas a vida de Deus dentro de você vai te dar a saída, diga glória a Deus. A vida de Deus dentro de você é o Espírito Santo, é a unção, é a graça de Deus sendo derramada. Então, ouça, por mais que você seja perseguido, abatido, atribulado, angustiado, perplexo, saiba, Deus está no controle, diga glória a Deus. Queria ler outro texto com você aqui mesmo, em Efésios, um pouquinho à frente, 3:20, vem aqui comigo, em Efésios 3:20, aliás, vou começar no 2, capítulo 17, diz assim, versículo 17, e vindo evangelizou paz a vós outros, que estavais longe, e paz também que estava perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas o quê? Concidadão dos santos, e sois o quê? Quem é família de Deus, diga amém. Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado no Senhor, no qual também vós juntamente está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, diga glória a Deus. Então ouça, que eu vou falar a você agora, a Bíblia diz que Deus está edificando a sua vida, então está sob o controle a sua vida, diga, Deus está no controle, põe isso no seu coração, Deus está no controle. Mas vem comigo agora aqui em Efésios 3:20, que diz assim, mas não foi assim que aprendeste a Cristo, é isso mesmo? Não, estou lendo errado, 3:20, está aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera, a ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Diga assim, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, tudo que eu penso, conforme o seu poder, porque ele está no controle, diga, ele está no controle. Depois eu queria que você lesse também comigo um outro texto, para você saber que Deus está no controle, 1 Coríntios 4:20, 1 Coríntios 4:20, vem aqui comigo, firme a sua palavra, a sua fé na palavra de Deus, 1 Coríntios 20, eu vou ler do versículo 14 em diante, para você perceber o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados.
Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Alguns se desobedeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então conhecereis não a palavra, mas o poder dos desobedecidos, porque o reino de Deus consiste não o quê? Mas em poder. Então Paulo começa a dizer assim: olha, gente, o reino de Deus não pode ser apenas uma promessa, uma palavra no seu coração. E essa é a hora que eu vou começar a dar a guinada dessa mensagem. Deus está no controle de tudo. Quando creem nisso, diga glória a Deus. Deus está no controle de tudo. O problema é que nós, muitas vezes, tendo esse descanso de que Deus está no controle de tudo, achamos que não temos que fazer nada. Esse é um extremo. O primeiro extremo que eu falei é aquela pessoa que vive ansiosa, preocupada com o que vai acontecer, e eu estou dizendo para você: acalma o seu coração, porque Deus está no controle de tudo, amém? Mas isso não significa que você não tenha que fazer nada. E aí é que nós vamos defrontar com alguns problemas que eu quero levantar aqui nesta manhã. Primeiro, Deus está no controle de tudo, mas Ele está no controle de tudo também através de você. Será que posso ouvir um amém? Por exemplo, eu ensinei aqui no último domingo à noite, e disse que a obra de Cristo é continuada através de nós. Quem lembra disso? Que Jesus passou essa missão para a igreja, o ministério da reconciliação. Nós vamos reconciliar o mundo perdido com Deus. Esta é a missão da igreja. Ora, irmãos, se a igreja não fizer esse trabalho, ele vai ficar sendo adiado por muito tempo. Assim também na nossa vida pessoal. Deus está no controle de tudo. Diga, eu creio. Mas há coisas que você terá que fazer para Deus continuar no controle de tudo. Vou dar alguns exemplos aqui muito importantes. Por exemplo, nós acabamos de ler que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. Se você tiver o reino de Deus apenas como uma teoria, o máximo que você vai conseguir atingir é uma religiosidade. A partir do momento que esse reino de Deus que está dentro de você começar a se transformar em coisas que realmente mude o curso, altere situações. Por exemplo, nós estamos ouvindo aí a canonização da primeira santa carioca. Santa carioca até parece um contrassenso, que você vê um carioca santo é complicado, né? Parece, a gente pensa carioca, praia, mulata, biquíni, samba. É verdade isso? Né? Não é parte da cultura geral carioca? Sim ou não? Aí vocês dizem, no meio disso tudo ter santo. E eu fiquei falando, puxa, mas é tanta propaganda de uma coisa dessa, e vão verificar se vai fazer milagre. A Bíblia diz que quem vive no reino de Deus, ouça bem, e crê na palavra de Deus, e exercita a palavra de Deus, tem autoridade para curar os enfermos. Diga glória a Deus, no nome de Jesus. Então, o que você tem que fazer é entender que Deus está no controle para mudar, para alterar ou para manter situações, vai depender muito da sua intervenção. A Bíblia diz, Cristo em vós. Deus está crendo que esse controle dele passa por você quando você ora, quando você exercita o poder de Deus aqui na terra. Então, é importante que você entenda, Deus está no controle, diga glória a Deus. E aquilo que eu não posso fazer, diga,
Deus já fez. Aquilo que não depende de mim, já está acontecendo. Mas há coisas que Deus espera que você faça. Por isso, a Bíblia diz que Deus nos nomeou como sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe o que um sacerdote faz? Ele é um intercessor. O sacerdote é aquele que fica entre Deus e a congregação. O sacerdote no Velho Testamento é aquele que ministrava a Deus e ministrava ao povo. Ministrava a Deus as ofertas do povo e ministrava ao povo o que Deus falava. Então a Bíblia diz que nós passamos a ser intercessores do reino de Deus aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz: tudo é possível ao que crer. Esses sinais acompanharão a todos que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Porque este poder de manifestar o reino de Deus, o poder, essa soberania, este poder do reino de Deus, está em nós. E não está só no pastor, não está só no bispo, ou em algum santo especial. Este poder está em todos aqueles que creem. Esses sinais acompanharão a todos que creem. Então, ouça, Deus está no controle, mas Deus espera que você participe da obra dele, porque foi para isso que ele te deixou aqui na terra, para você influenciar a sua geração, influenciar a sua família, influenciar seus filhos, influenciar o seu bairro, influenciar o seu trabalho. Então, isso é importante. Queria ler um texto contigo. Vem aqui comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Diga: Deus está no controle e espera que eu participe disso. Diga: Deus está no controle e espera que eu pratique a sua palavra. Aleluia. Diga: Deus está no controle, mas muitas coisas Ele quer fazer através da minha vida. Aleluia. Filipenses 2, todo mundo comigo? Amém? Filipenses 2, versículo 12 e 13. Versículo 12, Filipenses 2, 12, ok? Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ele diz o quê? Desenvolvei a vossa salvação. De que maneira? Com temor e tremor. Por quê? Deus é quem efetua em vós tanto o querer, segundo a sua vontade. E ele diz: fazei tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, o quê? E sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ouça: desenvolvei a vossa salvação. Diga: Deus está no controle, mas há coisas que Ele espera que eu faça, que eu desenvolva. Há uma palavra usada no Espiritismo, que às vezes a gente fica meio preconceituoso de falar, mas lá há uma expressão muito forte, dizendo assim: você tem que desenvolver. Quantos foram aqui do Espiritismo já ouviram falar isso no Espiritismo? Desenvolver, né? O que é desenvolver? A pessoa, eles dizem, a pessoa é médium e tudo, então tem que desenvolver essa mediunidade. Irmãos, a Bíblia diz que você tem que desenvolver a sua salvação. Você foi salvo, você está indo para o céu, mas tem coisas que você tem que abrir desse pacote chamado salvação. Há coisas que você tem que começar a colocar em prática. Você não pode ser um eterno bebê na fé, porque a Bíblia diz que Deus espera que algumas coisas que vão acontecer na sua vida, vai ter que passar pelo teu querer e o efetuar. Lembra que Deus não obriga ninguém a nada, amém?
Ele deu ao homem uma coisa chamada o quê? Livre-arbítrio. É justamente isso que ele está dizendo aqui, olha só. Versículo 12, no finalzinho do versículo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós o quê? O querer, como realizar segundo a sua vontade. Deus vai fazer tudo através da sua vontade. Ele não vai te obrigar a nada. É Ele que vai efetuar esse desejo que você vai querer, esse desejo que você vai nascer dentro de você. Você tem que estar atento. Por exemplo, há muitas vezes Deus fala conosco durante o dia, muitas vezes, e nós não estamos atentos, estamos trabalhando, estamos estudando, estamos fazendo outras coisas, mas às vezes Deus coloca pequenas frases, pequenos pensamentos dentro de nós, e muitas vezes por causa da lida da vida a gente não ouve, mas todas as vezes que você ouve e permite que aquele pensamento entre em você e você começa a executá-lo, você começa a ter sucesso. E o problema de andar na presença de Deus e ter o controle das situações de Deus através de você, está justamente aqui. Na maioria das vezes a gente está fazendo o que quer, não o que Deus colocou para nós. Normalmente a gente olha para o mundo, equaciona uma situação e diz: eu vou resolver isso assim, assim, assim e assado. E às vezes o Espírito Santo está te direcionando, mas você está seguindo uma lógica da sua razão, uma lógica da sua necessidade física, e você acha que a solução virá por aquele caminho. Eu tive uma experiência nesse sábado aqui, estava eu e César aqui, nós estávamos, ele, a esposa dele, minha esposa, estávamos enxugando aí o que a chuva fez, que fez um estrago aqui tremendo, chuva que bateu, isso aqui encheu de água, irmãos, foi água para tudo quanto é lado. Veio o Cláudio aqui ajudar, alguns irmãos, e lá no meu gabinete parecia uma cachoeira, computador, documento, recibo, molhou tudo, foi um estrago. A gente estava aqui e tal, estamos aguardando o técnico da Light, engenheiro, técnico, não sei bem, para dar o aval da instalação elétrica que nós fizemos. Aí o cara chegou aí, então, olha, não vou liberar não. Não vai, o que está errado? Está errado o fio, poste? Não, é porque aqui tem contato de um imóvel com outro e não é permitido isso. Aí eu virei para o cara e disse: mas nós temos aqui 3 imóveis distintos, a casa, o galpão e aquelas salas ali. Inclusive, os IPTUs são separados aqui, irmãos. Aí o camarada disse: não vou liberar. Eu disse assim: mas a gente está tentando legalizar uma situação, porque nós estamos tirando, se é assim que você está falando, nós estamos tirando luz de um imóvel para o outro. E já que nós abrimos aqui e fez tudo uma área comum, então nós queremos manter a independência da energia, até por causa do consumo. E o cara bateu o pé, não. Eu já estava quase entrando na carne. Faltou 1 milímetro. O que me fez voltar atrás foi a cara de desespero do César, que ele não conseguiu fazer cara de paisagem. Eu olhei para ele assim, porque eu não sou tão espiritual quanto você pensa, né? Pastor espiritual? Não, o cara vem uma estupidez dessa, agora eu falo estupidez, que vai ligar mesmo, mas na hora eu quase falei isso para ele, porque não tem nada a ver. Eu disse: pelo contrário, nós estamos tentando sanar uma situação, ao invés de puxar a luz para o imóvel ao lado, que são essas salas, nós estamos criando aqui um relógio para isso. Aí eu mostrei para ele o IPTU separado, né? No final, o camarada encrencou com aquele cano lá em cima. Não, porque isso não é igual ao que a Light, a lança que a Light falou que tem que ser. Eu falei, aí mais uma vez, como é que tem que ser? Aí ele explicou: tem que ser assim, com resistência tal e tal, com força tal.
Aí César, peraí, pegou a escada, botou lá, sobe lá, puxa aquilo lá, se tu conseguir derrubar, a gente bota outra aqui. Cara, não conseguiu, que a gente fez a coisa certa. No final, eu acho que o camarada acordou, porque Satanás estava embaralhando a mente dele, e tudo que é para a igreja, o inimigo levanta a sua mão contra, as coisas mais simples, irmãos, ele levanta a mão contra. Aí ele, não, vou aprovar, porque é igreja e tal. E eu ali, sabe? Eu disse assim, isso é para me provar. Se eu estou um pouquinho mais convertido, porque ele falar as batatadas que ele falou para mim, eu já estava afim de pegar o nome dele e fazer uma representação contra ele na Light, que eu ia complicar a vida dele toda. Pastor, o senhor, pastor, o advogado pensa logo na vingança, né? Mas o Espírito Santo diz, a vingança pertence ao Senhor. Se um advogado quiser embolar a vida de alguém, ele embola, irmãos. Bola, vai por mim. Se um advogado quiser embolar a tua vida, ele vai embolar. Porque ele tem mecanismos legais para fazer isso e sair ileso. Te digo isso com muita tranquilidade. Aí, eu respirei, comecei a orar, Senhor. Eu vi que o rapaz estava confundido. Um rapaz legal. No final ele liberou e tal. Mas eu fiquei pensando sobre isso. É nesses momentos que Deus faz o efetuar, o agir. É nesses momentos em que você não pode ser guiado pela experiência, porque você conhece a lei. É nesses momentos que você não pode ser guiado porque todo mundo fez. César ainda disse para ele assim, puxa, essa semana o cara instalou lá do meu cunhado, não sei o quê, e o cara não deu nem bola, porque o inimigo estava ali, agindo no coração dele, cegando ele, confundindo ele. Esse rapaz deve ter saído daqui e diz assim, caramba, o cara está tentando legalizar uma situação e eu estava contra, quando ele deveria estar a favor, porque ele era o emissário para apoiar isso. Está entendendo o que eu estou falando? Inverteu completamente a situação. Eu queria legalizar uma situação e o camarada criando barreira para não legalizar. E aí, eu fiquei pensando sobre isso, que nessas horas, em que certas decisões, certas situações que a gente tem que assumir responsabilidade, é que nós temos que ter o cuidado de estar nessa sintonia com Deus, para não perder o momento que Deus vai fazer um milagre. Por isso, eu quero colocar para vocês, é Deus, porque Deus é quem efetua em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se Deus falou com você, faça sem medo. Mas se Deus não falou no seu coração, e como é que Deus fala, pastor? Fala no pensamento, irmãos. A voz de Deus é algo que acontece no nosso espírito. Ele traz um pensamento, e esse pensamento normalmente está apoiado pela palavra de Deus. Como é que eu sei que um pensamento é de Deus ou não é? A prova é a palavra de Deus. Deus nunca vai dar um pensamento que viole a palavra dele. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Porque se alguma coisa chega para você, e você, naquele momento, não avalia aquilo de acordo com a palavra de Deus, se deixa levar pela circunstância, pela experiência, você pode perder a grande oportunidade de controlar com Deus situações que Ele quer que você aprenda a controlar. Vamos olhar para Jesus. Jesus diz, farão as obras que eu faço, e maiores ainda o quê? Jesus teve várias situações que Ele teve que controlar. Quando Ele transformou a água em vinho num casamento, uma situação que surgiu, e Ele transformou a água em vinho, por causa daquele problema, da vergonha que ia passar o noivo, a falta do vinho, aquelas coisas todas, que era uma questão cultural também. Jesus, quando terminou de dar o seu sermão lá, as pessoas estavam lá várias horas, não tinham o que comer, o que ele fez? Multiplicou os peixes, multiplicou os pães. E aí eu quero dizer para você, Deus não quer
Ele não faz a obra dele sozinha, porque a igreja é o corpo de Cristo. Diga isso, a igreja é o corpo de Cristo. Então, através de você, muitas coisas serão controladas. Por exemplo, se alguma coisa começa a ficar ruim, e você está vendo que aquilo ali está destruindo, qual é a sua posição? Pastor, não posso interferir porque eu não sou o proprietário, não sou o dono, não sou o diretor, não tenho, mas você tem uma autoridade que está acima de toda e qualquer autoridade, que é a autoridade espiritual. Dá para entender, amém? Em Filipenses diz que tudo tem que ser levado a Deus, e o que? Em oração. E ouça, quando você trabalha com Deus, quando esse querer e esse efetuar de Deus acontece na sua vida, tudo vai bem. Mas no momento em que você começa a achar que as informações de fora, as informações do mundo têm mais peso nas suas decisões do que o Espírito Santo coloca no seu coração, a coisa começa a criar, não é que Deus perdeu o controle, Deus não perdeu o controle, mas você começa a trazer uma série de confusões para a sua vida desnecessárias. Por isso que a Bíblia diz que Deus não precisa de muitos homens e mulheres letrados. Quantos já leram isso na Bíblia de Deus? O que Deus precisa é de homens e mulheres sensíveis à sua voz, à sua palavra, ao teu Espírito Santo. Então, só para terminar esta manhã, eu quero dizer que Deus quer que você tenha o controle da sua vida, Deus quer que você tenha o controle da sua casa, Deus quer que você tenha o controle do seu trabalho, Deus quer que você tenha o controle daquelas situações que estão ligadas, direta ou indiretamente a você, através de uma vida de comunhão com Ele, falando a hora certa, orando a hora certa e colocando diante de Deus aqueles problemas que você não pode resolver. A Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Então, ouça, Deus está no controle. Deus pode remediar qualquer situação, consertar qualquer situação. Diga glória a Deus. Às vezes nós falhamos, e Deus, pelo seu amor e misericórdia, conserta. Mas Ele quer que você dê um passo à frente e saiba que há coisas que você pode mudar através da oração, da proclamação, porque você tem a presença dEle. Cristo em vós, todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra, e este poder Ele passou para quem? Para a igreja. Diga glória a Deus, para a igreja. Então, eu quero terminar dizendo a você o seguinte, que Deus está esta manhã dizendo para você, eu estou no controle, tenha paz no coração. Segundo, aquelas coisas que parece que não vai ter jeito, eu estou no controle. Se alegre no Senhor, diga glória a Deus. Terceiro, mas Deus quer que você comece a entender que você está aqui também para ser agente dele nessa terra, para mudar situações, para levar pessoas a Cristo, para transformar situações que parecem imutáveis, porque muito pode, em seus efeitos, a oração de um santo. Alguma coisa que enquanto eu pregava, o Espírito Santo lembrou a você que você poderia interceder? Enquanto eu falava, Deus trouxe, se trouxe alguma coisa, é porque o Espírito Santo está falando com você, e você vai ficar de pé comigo agora, e nós vamos levantar uma oração em favor dessas situações, que Deus quer que você seja usado por Ele, para que elas mudem, sejam alteradas. Talvez alguém que esteja aprisionado, não como Pedro fisicamente, mas às vezes espiritualmente, emocionalmente. Às vezes você está diante de uma situação de morte. A morte nunca preocupou Jesus, porque Ele é o Senhor da vida. Onde há morte, Ele traz vida. Às vezes um relacionamento parece que está morto, irmãos.
mas Deus é capaz de trazer vida. Uma das coisas que eu tenho testemunhado dentro do Casados para Sempre, é que muitos casamentos que já estavam mortos, Deus fez uma obra maravilhosa de restauração. Situações que pareciam que não tinham mais jeito, Deus restaurou. Talvez essa situação não seja fora de você. Às vezes a gente está descrente de alguma coisa no coração, uma experiência ruim, e trouxe uma incredulidade. Isso freou a nossa vida espiritual. Às vezes o testemunho de uma pessoa, às vezes o ato de uma pessoa. É muito comum nós nos decepcionarmos. Todos nós temos um potencial tremendo de nos decepcionarmos. E há pessoas que, quando decepcionadas, elas param. Eu quero dizer para você que você não tem que parar, porque Deus está no controle de tudo. Inclusive daquela pessoa que te decepcionou. Siga em frente, ouça a voz do Espírito Santo. Amém? Meu Deus e meu Pai, eu sei que a Tua palavra é poderosa, e eu quero pedir que ela agora entre nos nossos corações de uma forma muito especial, para trazer paz àqueles que estão aflitos, angustiados, por situações que eles não dominam e não sabem como dominar, ó Deus. Eu peço agora, Senhor, que eles tenham a confiança, como disse o Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que eles possam, Senhor, confiar de que tu tens o controle de todas as coisas, mesmo quando tudo parece perdido, como foi o caso da morte de Lázaro. Parecia que não tinha mais jeito, mas tu és o Senhor de vivos e de mortos. Tu és Senhor de todas as coisas. Aleluia! Pai, eu quero pedir agora, Senhor, que cada pessoa que está orando agora, por situações, leve a Deus agora essa situação, e diga: Senhor, esta situação parece que não vai mudar nunca, parece que não vai alterar nunca. Seja sincero com Deus, diga: Deus, eu quero que isso mude, eu te peço em nome de Jesus. Diga: a tua palavra me dá autoridade para orar assim. O que eu estou pedindo não fere a tua palavra, né? Senhor, eu oro agora. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Transforma, opera, quebra as barreiras, tira as algemas, transforma, traz um coração, Senhor, renovado. Aleluia. Alabaxiricanda, alabaxanda, alabás. Espírito Santo, vai operando agora em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui porque cremos que Tu és o Deus que ouve as orações, Tu és o Deus que espera as orações, Tu és o Deus que intercede por causa das orações, muda por causa das orações. Senhor, se alguma coisa parece permanente, é para a Tua glória ser mudado, porque quando for mudado nós vamos Te glorificar. Aleluia. Levante as suas mãos e comece a dizer: Senhor, eu creio que Tu estás no controle de todas as coisas. Diga: o inimigo não vai roubar a minha paz, o inimigo não vai roubar, eu não vou cair na armadilha dele, de murmurar, de profetizar o mal, de declarar a incerteza. Senhor, eu não vou cair na armadilha dele, eu vou continuar profetizando o bem, a saúde, a salvação, eu vou continuar profetizando a libertação, eu vou continuar profetizando, Senhor, tudo que há de melhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, e que o povo de Deus diga amém e amém. Perdão do horário, irmãos, nós avançamos aí um pouquinho, mas ouça, Deus está no controle. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos.